tarde a todos, os internautas que nos ouvem mais uma vez. Como de praxe, segundo aquilo que nós propomos, estamos toda segunda-feira aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, numa breve palavra, numa curta palavra, e a nossa intenção é que Deus atinja o seu coração de forma que Ele possa te abençoar, transformar a sua vida, te ajudar a ter uma vida ainda melhor, uma vida abundante. Hoje é segunda-feira, dia 21 de junho de 2010, às 2h30 da tarde. Nosso escritório, essas são as instalações do nosso escritório, Correia e Silva Advogados. Nessa tarde eu gostaria de compartilhar com vocês que nos ouvem a palavra do Senhor no livro de Gênesis capítulo 12. Esse texto diz respeito ao chamado de Abrão e as promessas que Deus faz a Abrão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se eu pudesse dar um título a esta breve mensagem, eu colocaria a seguinte frase: se tu uma bênção. Creio que este é o propósito de Deus para cada ser humano, para cada indivíduo que está na face da terra. Deus, Ele quer que eu e você possamos ser uma bênção. Abrão foi chamado no meio de um povo que não era um povo que adorava a Deus, não era um povo que tinha o seu coração voltado a Deus. Ele vivia numa cidade, numa nação chamada Ur dos Caldeus. Os caldeus eram um povo pagão, um povo que não adorava o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Porém, Deus viu no meio daquele povo um homem chamado Abrão, e chamou Abrão para fazer parte de uma nova nação. Esta nação seria a nação que Deus instituiria na terra para ser uma bênção para todas as nações da terra. Cada um de nós temos um chamado, cada um de nós temos uma missão. Abrão teve uma missão, a missão de se tornar pai de uma grande nação. A palavra Abrão significa pai exaltado. Porém, nós vamos ver que durante a caminhada de Abrão com Deus, Deus muda o nome de Abrão e coloca Abraão, que significa pai de uma grande nação. É necessário entendermos que Abrão já era avançado de idade, já tinha 75 anos de idade quando Deus faz esta promessa a ele. Além da sua idade avançada, a sua esposa, sua mulher, chamada Sarai, não poderia ter filhos, ela era estéril. Deus fez promessas para você, e talvez você possa estar imaginando quanto tempo que as promessas de Deus estão para acontecer na minha vida, mas não acontece. Deus fez promessas para você, passaram-se anos e até agora nada aconteceu. Abraão também sofreu com o tempo, teve a dificuldade do tempo para que a promessa dele se cumprisse na vida dele. Além do tempo, ele tinha dificuldade que era ter filhos. A sua mulher não poderia ter filhos. Mesmo assim, Deus faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. As promessas de Deus muitas vezes são ilógicas, mas por mais que aparenta ser a sua promessa uma promessa impossível de acontecer, eu quero te encorajar a ter fé nesta tarde e acreditar nas palavras que Deus
já proferiu a você, já disse a você, nas promessas que Ele prometeu a você. Querido, tenha fé, acredite. E Abraão não duvidou, Abraão acreditou nesta promessa. Por mais impossível que ela pudesse ser, Abraão não duvidou. Quando Deus chama Abraão, Ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Ele estava numa posição confortável da sua vida, vivendo no meio de pessoas queridas, dos seus familiares, tendo tudo já estruturado na sua vida. E Deus faz um chamado a Abraão, dizendo: sai da tua terra. E eu gostaria de colocar aqui o primeiro ponto dessa breve mensagem, que nós devemos estar atento à voz do Senhor. Abraão esteve atento, ele ouviu a voz do Senhor, ele ouviu a ordem do Senhor, dizendo a ele: sai da tua terra, Abraão. Deus hoje está falando com você. Talvez Ele fala com você através dos seus familiares, através do seu pastor, através de um amigo, através de um patrão da sua empresa, de uma pessoa que está próxima a você. Deus tem várias formas de falar conosco. Deus tem falado com você de várias maneiras, mas você não tem ouvido a voz do Senhor, não tem identificado a voz do Senhor, não tem reconhecido o mandamento dele, o chamado, não tem ouvido a voz dele. Então, primeiro ponto, para que eu e você possamos nos tornar uma bênção, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Sempre quando você acordar, sempre quando você estiver fazendo qualquer coisa, você deve estar atento, porque Deus, Ele quer falar conosco a todo momento. Em todo momento, Ele quer falar conosco. Então fique atento, fique esperto naquilo que Deus quer falar com você, porque Ele quer falar de várias maneiras. O segundo ponto é que eu e você, além de ouvirmos a voz do Senhor, nós precisamos obedecer à ordem de Deus na nossa vida. Muitos de nós não queremos obedecer a Deus. Muitos de nós ficamos com medo daquilo que Deus tem para as nossas vidas e não obedecemos a Deus, porque vamos perder algo importante, algo que nós não gostaríamos de perder. Abraão teve que deixar a sua parentela, teve que deixar a sua terra, mas mesmo assim ele obedeceu. Deus haveria de mostrar a ele uma terra, um lugar que ainda não estava definido. Por isso, a fé de Abraão ela teve que ser ainda maior, porque ele estava num lugar certo para ir a um lugar incerto. Não à toa, Abraão foi conhecido o pai da fé. Abraão teve muita fé. E através da atitude de Abraão, através da fé de Abraão, nós hoje somos abençoados. Então eu quero dizer para você, meu querido, não deixe de obedecer a Deus. Vale a pena obedecer ao Senhor, mesmo que isto nos custe alguma coisa, nos custe algo, mas obedecer a Deus é mais importante do que obedecer aos homens, do que obedecer ao nosso próprio sentimento, ao nosso próprio desejo.